te vi, Deus Todo-Poderoso, que era, te vi, que era, te vi, glorioso, glorioso, glorioso. Aplauda o Senhor Jesus. Aplauda nosso Deus e aplaude nosso Senhor com muito mais alegria. Vamos receber o pastor Emerson Sevanelli. Amém? Glória a Deus. Que a paz esteja com todos. Que a paz esteja com todos. Declare isso comigo: já deu tudo certo. Agora fala com vontade de fé: já deu tudo certo. Pega comigo a palavra, o livro santo, e abra, por favor, no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo de número 2. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 2, versículo de número 52. À medida que você for encontrando, vai dando aquele glória a Deus. Aleluia. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 2, verso 52. Está escrito assim: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Eu vou ler mais uma vez, preste atenção. E crescia Jesus em sabedoria e estatura e em graça para com Deus e com os homens. Eu vou ler mais uma vez e eu peço que você declare após mim bem alto e bem forte. Vamos lá? E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Primeiro com Deus, depois com os homens. Essa tem que ser a nossa preocupação. Você acredita que através dessa palavra o Espírito de Deus quer, pode e vai falar comigo e com você hoje? Então, se você pode, coloque a palavra aberta sobre o teu assento, leve a tua mão à altura do seu coração e vamos orar pedindo para que não seja nós, para que não seja o homem, mas para que o Espírito Santo de Deus ministre as nossas vidas agora. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, nós te louvamos através dos cânticos, colocamos as nossas dificuldades, os nossos problemas em tuas mãos, oramos, declaramos profeticamente a vitória, mas agora com humildade nós te pedimos, fala conosco uma vez mais, tira todo impedimento, todo bloqueio, abre os nossos ouvidos espirituais, tire as escamas de nossos olhos, trabalhe no nosso coração, use os lábios e a vida desse humilde pregador, envia a tua palavra com poder e glória, com poder e revelação espiritual, e que a tua palavra, meu Deus e Pai querido, ela vá percorrendo toda esta terra e prosperando no propósito para o qual é mandada. Que assim seja feito, em nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus. Diga amém, Jesus, diga amém, Senhor. E se você pode e deseja, dê uma linda salva de palmas ao nosso Deus, diga glória a Deus, glória ao teu nome, Senhor. Tu és engrandecido neste lugar, tu és bem-vindo, aleluia, glórias a Deus. Pode tomar o teu lugar, pode tomar o teu assento. O que está acontecendo aqui é que pelo menos uma vez ao ano a família do menino Jesus ia até Jerusalém, conforme o costume da época, para celebrar a festividade da Páscoa. E depois de toda aquela celebração, de toda aquela adoração, de todo aquele culto, a família está voltando. Mas José olha para Maria e diz: ué, cadê o menino Jesus que não está aqui conosco? Onde está o nosso filho? E talvez a Maria tenha respondido: ah, José, fica tranquilo,
que se ele não está aqui do nosso lado, ele está com algum tio, ele está com algum primo, a família era grande, ele está com algum vizinho, algum amigo nosso que está viajando conosco nessa viagem. O fato é que 24 horas vão se passar e nada do menino Jesus aparecer. E isso começou a preocupar a Maria, começou a preocupar o José. E eles começaram a procurar o menino Jesus entre os tios, entre os amigos, entre os familiares. E perguntavam: você viu meu filho? Você viu o menino Jesus? Ah, ele não está aqui. Olha, faz tempo que eu não vejo ele, desde Jerusalém que eu não o vejo. Então José e Maria voltam para Jerusalém e encontram o menino Jesus, conversando com líderes religiosos da época. E os próprios líderes, aquelas autoridades religiosas, estão admiradas com a sabedoria daquele menino, com as perguntas que aquele menino estava fazendo, com as respostas que o próprio menino Jesus estava dando. Mas não é sobre isso que eu quero falar. O que eu quero que você entenda aqui é que a mãe, a Maria, o José, eles estavam tranquilos até certo ponto da viagem, porque sabiam que Jesus era uma criança que se envolvia com os outros familiares, que ele poderia estar com qualquer tio, que ele poderia estar com qualquer amigo. Eu não consigo olhar para esta palavra, eu não consigo olhar para esse livro e imaginar um Cristo isolado. Eu não consigo imaginar um menino Jesus ou um Senhor Jesus que não se comunicava com as pessoas, que não se enturmava com as pessoas, que não tinha comunhão com as pessoas. Se nós pararmos para pensar onde foi o primeiro milagre que Jesus realizou, alguém me ajuda por favor, onde foi o primeiro milagre que Jesus realizou? Qual era a situação, qual era o ambiente? Alguém pode me ajudar? Uma festa de casamento, onde ele estava em uma festa, haviam amigos, haviam familiares, e ele estava conversando, ele estava ali em comunhão, ele estava ali junto naquele ambiente. Foi ali que ele vai transformar a água em vinho, ali ele vai fazer o primeiro milagre. A partir daí sinais irão acontecer, suas mensagens ficarão cada vez mais evidentes. Mas o que eu entendo aqui, é isso que eu quero tentar passar a você agora, é que até aqui, até aquela festa de casamento, Jesus é um menino ou um homem, cheio de amigos, com familiares ao seu redor, com pessoas ao seu redor. Mas foi só ele começar a sair do anonimato, foi só ele começar a realizar a obra que o Pai tinha na sua vida, foi só ele começar a entrar dentro do propósito que o Senhor tinha para ele, que os amigos também começaram a lhe dar as costas, que os familiares, antes ele podia ir na casa de qualquer um, antes ele poderia conversar com qualquer um, ficar sob o cuidado de qualquer um, mas agora aqueles familiares também vão lhe dar as costas, os amigos vão começar a rejeitá-lo, e cada vez mais ele vai ficar mais sozinho, mais distante. Isso não é um privilégio só de Cristo. Se nós olharmos para a palavra e enxergarmos os grandes heróis da fé, pessoas que venceram na vida espiritual, nós vamos ver inúmeros homens e mulheres de Deus, inúmeros exemplos de pessoas que passaram por isso. Pelo que, pastor? Por essa solidão. Misteriosamente, quando você começa a fazer a vontade de Deus, parece que você vai ficando cada vez mais sozinho, cada vez mais distante de tudo e de todos. É verdade ou não é? Abre comigo por favor a palavra na segunda carta que o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, no capítulo de número 4. Paulo, que quando jovem ainda era chamado de Saulo, liderava alguns homens, tinha algumas pessoas ali que obedeciam às suas ordens, tinha pessoas ao seu redor, talvez muitos bajuladores, talvez muitos falsos, sim, é verdade. Mas quando ele começou a fazer a obra de Deus, e quando ele entrou de cabeça dentro do propósito que o Senhor tinha na sua vida, é desta maneira que ele vai se sentir. Como, pastor? Sozinho, desamparado.
2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 9. Veja o que ele vai escrever para o jovem Timóteo: procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Versículo 16, veja o desabafo de Paulo. Verso 16, ele está abrindo o coração para Timóteo, e ele diz: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, todos me desampararam. Tem alguém aqui que já se sentiu desamparado alguma vez na vida? Tem alguém aqui que já se sentiu sozinho alguma vez na vida? E sabe o que é interessante? É que alguns que estão dizendo: pastor, eu já me senti assim, provavelmente tenha se sentido dessa maneira, mesmo fazendo a vontade de Deus, mesmo fazendo a obra. E às vezes é isso mesmo que acontece. Você começa a fazer a obra e misteriosamente os amigos somem, os familiares somem, aquelas pessoas que estavam ao nosso redor, misteriosamente elas desaparecem. Mas um fato é verdade. O que, pastor? Quando o Senhor chamou o Saulo, quando o Senhor chamou Paulo para fazer a obra, em nenhum momento o Senhor o enganou, em nenhum momento o Senhor o iludiu. Em Atos dos Apóstolos capítulo 9, a palavra de Deus deixa bem clara que antes de Paulo, antes de Saulo começar a realizar a obra, o Senhor envia um profeta para anunciar a Paulo tudo que ele vai enfrentar daqui para frente. E Deus é assim, Deus nos avisa antes. Está escrito que o Senhor não faz nada sem antes revelar aos seus profetas. Será que você pode dizer isso comigo hoje? Declare com força e fé: Deus sempre avisa antes. Veja só o que Deus vai avisar. Atos capítulo 9, versículo de número 15, o Senhor está dando esse recado, pedindo para que Ananias vá de encontro a Saulo e transmita estas palavras. Atos capítulo 9, verso 15: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu creio que o Senhor separou pessoas hoje para ouvirem esta mensagem, pessoas que foram escolhidas por Ele, pessoas que foram separadas por Ele, para levar e transmitir também o Evangelho que cura, que restaura, que transforma e que liberta, a reis, a líderes, a pessoas que estão no pecado, aos gentios. Eu posso dizer isso sem medo de errar. Você que está ouvindo esta palavra, você é um escolhido de Deus. Só que eu estou fazendo hoje o papel de Ananias. Eu estou te dando a boa notícia: você é um escolhido, mas eu não posso omitir nada. Então no versículo de número 16, o Senhor, usando Ananias, vai lhe dar o seguinte recado: e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E eu pergunto: será que tem alguém aqui que possa dizer, alguém que está assistindo em casa, que possa dizer: eu amo a Jesus? Rapaz, mas só uma pessoa disse. Se você pode e tem fé para isso, declare: eu amo a Jesus. Quando eu estava pensando nessa mensagem durante a noite, eu me perguntei: mas Senhor, eu vou levar uma mensagem dessa para a igreja? Ninguém vai querer entregar a vida para Jesus, ninguém vai querer se batizar nas águas, ninguém vai querer fazer a obra, porque eu praticamente estou falando para você aqui agora, que quando você começar a fazer a vontade de Deus, você vai ser bombardeado por todos os lados.
que quando você começar a fazer a vontade de Deus, vão tentar te acertar de todas as maneiras. O inimigo vai tentar usar pessoas no teu trabalho, se não conseguir ele vai tentar usar pessoas da tua família, se não conseguir ele vai tentar usar pessoas que estão próximas de você, pessoas que talvez você ame, para tentar te desanimar, para tentar te desmotivar, para tentar fazer com que você pare e abra mão completamente do projeto que o Senhor tem contigo. Como é que eu vou pregar isso para a igreja, Senhor? Porque é mais fácil dizer para o povo: não entrega a vida para Jesus, não permanece dentro do propósito, não, porque pelo menos você não vai ser perseguido, pelo menos você não vai ter lutas, pelo menos você não vai ser apedrejado sem saber nem porquê, porque às vezes a gente passa por umas situações que a gente não sabe nem o que a gente fez. É verdade ou não é? É mais fácil eu continuar aqui, pastor, no anonimato. É mais fácil eu continuar aqui no mundo. É mais fácil eu continuar aqui no pecado. Mas Deus não quer você no anonimato. Deus não quer você no pecado. E talvez assim como Paulo e tantos outros, haviam várias e várias pessoas ao redor. Enquanto estava no erro, várias e várias pessoas ao redor. Mas quando a coisa apertava, quem verdadeiramente estava com esses homens? Quando a situação aperta, quem verdadeiramente está contigo? E é por isso que o meu coração se alegrou, porque Ananias deu o recado dizendo: Paulo, você foi escolhido, você foi chamado por ele, você vai fazer a obra, você vai sofrer um pouco, você vai enfrentar algumas lutas, você vai enfrentar algumas dificuldades, você vai ser bastante perseguido, porém, versículo 17, Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, recuperou a vista e levantando-se foi batizado. Alguém pode dar um glória a Deus por isso? Então, como Ananias, eu quero declarar esta palavra sobre a sua vida. Você foi escolhido, você foi chamado para levar o evangelho aos gentios, para levar o evangelho aos filhos de Israel, para levar o evangelho aos reis. Talvez você sofra, talvez você seja perseguido, talvez você seja apedrejado, você sinta vontade de desistir em alguns momentos, mas eu quero declarar isso sobre a sua vida. Seja cheio do Espírito Santo. Podem faltar amigos, podem faltar líderes, pode faltar familiar ao teu lado, mas nunca faltará a presença de Deus em sua vida. Mesmo em prisões, mesmo em cárceres, você abrirá a tua boca para louvar ao nome do Senhor, e a glória de Deus se manifestará em teu favor. Me mostra dentro da palavra um herói da fé que não tenha sofrido. Me mostra dentro da palavra um herói da fé que não tenha passado por um momento assim de solidão, de abandono, onde ele nunca tenha se sentido desamparado, sozinho. Por isso que por 365 vezes a palavra vai dizer: não temas. É um não temas para cada dia do ano na sua vida. Não temas, não temas. Quando passares pelas águas, não tenha medo, o Senhor está contigo. Quando passares pelo fogo, não tenha medo, você não vai ser queimado, porque esse fogo não é mais forte e poderoso do que o fogo de Deus que te guarda e te protege. As muitas águas não podem apagar o amor que o Senhor sente pela sua vida. Ainda que tentem, ainda que tentem. Quando José chama os seus irmãos e diz para os seus irmãos: irmãos, eu tive um sonho, e eu tenho a certeza que esse sonho veio de Deus. O Senhor me disse que eu vou ser cabeça, que um dia eu vou ser grande. O Senhor me mostrou que iria me colocar num lugar de honra. Qual foi a reação dos irmãos?
inveja. Quem deveria ajudar o menor tem inveja do menor. O quê? Você vai crescer e vai ficar no meu lugar? Você vai crescer e vai me ultrapassar? Você vai ser maior do que eu? Quando Deus, Ele olha para os nossos corações, e quando Ele enxerga em nossos corações esse sentimento de inveja, imediatamente, a primeira pessoa que vem à memória de Deus é o diabo. Se eu pedir para o pastor João Rodrigues ministrar a mensagem, e eu sentar aí e sentir inveja do jeito que ele está ministrando, dizendo: ele ministra melhor do que eu, ele ora melhor do que eu, ele faz a obra melhor do que eu, ele vai tomar o meu lugar. Se Deus vê esse sentimento no meu coração, sabe de quem Deus se lembra? Do diabo. O sentimento que estava no coração dos irmãos era um sentimento maligno, um sentimento demoníaco. Sem perceber, eles estavam emprestando a boca e todo o corpo para Satanás. E talvez você já tenha sentido isso na pele também. Pessoas que você ama, pessoas que deveriam te ajudar e te apoiar, que deveriam te ajudar a realizar os sonhos que Deus tem colocado no teu coração, que ao invés de te dar aquele apoio, emprestaram a boca para o diabo, para te colocar ainda mais para baixo e dizer que você nunca vai conseguir, que você não vai vencer. Cavaram um poço e te jogaram lá dentro, e te trataram como se fosse um Zé Ninguém, como se fosse um escravo. Enquanto os irmãos de José iam trabalhar e depois se divertir, José ficava isolado, sozinho. Mas Deus é aquele que nos vê no secreto. Eu vou dizer de novo, eu não sei se você está entendendo. Deus é aquele que te vê no secreto. Quando ninguém vê, Deus está te vendo. Permaneça firme no propósito, porque certamente os pensamentos de Deus não podem ser impedidos. Se os pensamentos não podem ser impedidos, imagina só quando Ele entrega um sonho nas tuas mãos, quando Ele libera uma palavra em teu favor. Davi também ficou sozinho por um tempo. Nos Salmos 51, ele nos dá uma dica por que ele era desprezado. Ele vai dizer que ele foi gerado em pecado. Aí eu te pergunto, é pecado um marido coabitar com a esposa? É pecado o marido ter relação sexual com a esposa, igreja? É pecado? Agora é pecado o marido ter relação sexual com outra mulher. Então quando ele diz que foi gerado em pecado, é essa a ideia que a palavra me dá, que ele é fruto de um adultério. Mas ainda que ele fosse fruto de um caso, ele ainda é filho. É verdade ou não é? E um belo dia, a maior autoridade que existia, porque naquela época a maior autoridade não era rei, a maior autoridade era profeta. E o profeta Samuel era um grande homem de Deus. Tudo que ele falava, o Senhor cumpria infalivelmente. Jessé fica sabendo que Samuel vai à sua casa. Eu imagino ele arrumando toda a casa, arrumando os filhos, colocando a melhor roupa, passando a melhor mirra, o melhor perfume, organizando a mesa, enfeitando tudo, organizando tudo. De repente Samuel chega. Você conhece a história? Samuel vai falando com cada um, e o Senhor vai dizendo: não é esse, não é esse. Está cheiroso, mas também não é esse. Está bem vestido, mas também não é esse. Está arrumado, mas também não é esse. Enquanto todos estavam ali ao redor da mesa, enquanto o pai estava com comunhão ali com alguns dos seus filhos, onde é que estava Davi? No pasto. E eu quero dizer isso hoje profeticamente. Deus vai tirar pessoas do pasto. Deus vai tirar pessoas do pasto. Davi está lá, talvez com a roupa rasgada, não era a melhor roupa, mas ele estava trabalhando, cheirando ovelha,
Talvez o cheiro não era dos melhores, mas o profeta disse: ninguém vai se sentar na mesa enquanto o menor não chegar. Nós vamos esperá-lo, nós vamos aguardá-lo. Eu imagino Davi entrando na casa de Jessé, na casa de seu pai, fedendo, com a roupa suja, toda rasgada, mas de repente o que é que está descendo sobre a sua cabeça? O óleo da unção. Deus está te vendo, meu amigo. Deus está te vendo quando você entra no teu quarto e fecha a porta em secreto e chora na presença do Pai. Ele está te vendo quando você é humilhado, engole seco para não dar resposta. Você se cala, mas chega diante de Deus e desabafa tudo. Deus está vendo tudo isso. Sabe o que Jesus disse? Que a nossa perseguição, a perseguição que nós enfrentamos, é porque a presença, a glória dele está em nossas vidas. Amado, mais uma vez nós vamos ver quem deveria ajudar, jogando a pessoa ainda mais para baixo. Davi sabia da unção que ele havia recebido, do propósito que Deus havia recebido, mas ele continuava humilde, humilde. Uma guerra está acontecendo. O pai dele vai dizer: meu filho, pega aqui um pão, um queijo, algumas frutas, vai levar para os seus irmãos que estão na batalha. Davi poderia ter respondido dizendo: eu não, eu vou ser rei, vou trabalhar de entregador de quentinha, vou nada, eu vou ser rei. Mas com humildade, ele pega ali aquele queijo, ele pega ali aquele pão, ele pega ali aquelas frutas e leva para os seus irmãos. Ele vê um gigante afrontando o exército do Deus vivo. Ele vê homens preparados para a batalha, medalhões, homens que foram treinados, homens que estão com as mãos ali preparadas para a guerra, que estão com as suas armaduras, com as suas espadas, com os seus escudos, mas que se acovardaram. E Davi disse: eles não querem ir para a batalha, se eles não têm coragem, eu tenho. Mas um de seus irmãos vai olhar para ele e vai dizer: Davi, sai daqui, rapaz, você não passa de um moleque, você é só um pirralho. Eu conheço o seu coração, você é um aproveitador, você é ganancioso, você é falso, você é mentiroso. Sai daqui, aqui não é o seu lugar, nessa batalha você não tem vez. Olha para você, olha o seu tamanho, o que você sabe fazer? Mais uma vez, quem poderia dar apoio, está colocando o pequeno Davi lá embaixo. Mas como eu li para você no começo, primeiro, você cresce diante de Deus. Enquanto ele está no pasto e ninguém está vendo, ele está criando raízes profundas. Ele está crescendo em um relacionamento que ninguém está vendo. Você está entendendo esta palavra? Ele está crescendo em um relacionamento que ninguém está vendo. Ele está crescendo primeiro na sabedoria, na graça. Ele está crescendo primeiro diante de Deus. E amado, escuta isso com atenção. Quando você cresce primeiro diante de Deus, o próprio Senhor faz questão de te honrar diante dos homens. Se prepare para as afrontas, cinja os teus lombos, se prepare para as pedradas, se prepare para os desafios, mas também continue humilde, se prepare, porque no tempo certo o Senhor vai te levantar, no tempo certo o Senhor vai te honrar. Mas nunca se esqueça, talvez nós enfrentamos tantas situações adversas porque as trevas não gostam da luz. Você pode dizer isso comigo? Diga com força e fé: as trevas não suportam a luz. Quando você está num ambiente fechado, tudo escuro, em uma sala de cinema, e de repente acaba o filme e alguém acende as luzes, qual é a reação que a gente tem? É mais ou menos assim ou não é? Aquela luz causa um incômodo. É isso que acontece quando você chega em alguns lugares.
lugares que estão em trevas, lugares que estão em escuridão, lugares que estão sendo dominados por espíritos malignos, mas quando você chega, a luz de Cristo que está em você incomoda aqueles demônios. Como é que o profeta Elias, ele era chamado pelo rei Acabe? Meu amigo, era assim que o rei Acabe chamava Elias? Qual era o apelido que o rei Acabe deu para o profeta Elias? Alguém pode me ajudar? Tanta gente falando junto, eu me confundo, eu me perco. Alguém sabe? Alguém pode me ajudar? Perturbador de Israel. Esse era o apelido carinhoso que ele recebeu do rei Acabe. Perturbador de Israel. Diga isso comigo: um servo de Deus incomoda muita gente. Dois servos de Deus incomodam muito mais. Diga isso comigo: eu vou incomodar. Essa igreja vai incomodar muita gente. Você vai incomodar muita gente, porque você é profeta do Senhor nesta terra. Você é profetisa do Senhor nesta terra. Deus te ungiu, te escolheu, te nomeou desde o ventre da tua mãe. Você é um atalaia do Senhor nesta terra. A Jezabel olhava para o profeta Elias e ela queria fazer carinho no profeta, era isso, né? O que ela queria? Matá-lo. O Herodes, ele morria de amores por João Batista, era isso, né? Os fariseus admiravam a Jesus e o elogiavam a todo momento. Não, pastor, Jesus está pregando, fazendo o bem, falando de amor, transformando vidas, libertando pessoas. E os fariseus, os líderes religiosos, aqueles que deveriam apoiar, vão olhar para Jesus e vão dizer: está expulsando demônio? Mas é por Beelzebu, está endemoniado. Amado, eu estou tentando dizer para você que quando você começa a caminhar com Cristo, você vai ser bombardeado. Quando você diz assim: eu vou me batizar, vai vir crítica. Quando você diz assim: eu vou ser um dizimista fiel, virão críticas. Quando você diz que vai vir para a igreja, virão críticas. E sabe o que é interessante? Tem muita gente que ficava dizendo: a igreja não pode ficar fechada, a igreja não pode, tem que continuar os cultos, não pode. São essas mesmas pessoas que ficavam criticando a igreja porque a igreja não estava tendo cultos, que agora não estão vindo para a igreja e estão criticando os que vêm. Porque tem gente que é assim, nasceu para criticar. Mas eu não sei você, eu nasci para fazer a vontade de Deus. Você pode dizer: eu nasci para fazer a vontade de Deus. E quem faz a vontade de Deus é perseguido. Quem faz a vontade de Deus é bombardeado. Você pode até errar, e quando você erra, eu tenho que falar isso, às vezes você vai ser criticado até por pessoas que se sentam do teu lado na igreja. O filho pródigo, quando ele saiu de casa, em nenhum momento a palavra de Deus diz que o seu irmão disse para ele: mano, não vai embora não, continua, aguenta aqui na casa do pai mais um tempo, não se distancie não, permanece firme, o pai tem o melhor para você. Em nenhum momento o seu irmão lhe deu palavras de incentivo para que ele permanecesse firme. O filho pródigo saiu, errou. Se não tiver pecado, que atire a primeira pedra. O fato é que ele perdeu tudo, mas a palavra vai dizer que ele caiu em si, ele se arrependeu. E quando ele cai em si, quando ele se arrepende, ele diz: eu vou voltar para a casa do meu pai trata bem os empregados, os servos dele, certamente o meu pai, ele vai ter o melhor para mim.
ainda que eu seja recebido somente como um empregado, somente como um trabalhador, mas eu vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer para ele: pai, eu pequei contra o Senhor e pequei contra o céu, o Senhor me dá uma nova chance. O pai nem deixou ele falar direito, já o abraçou, já o restituiu, o restaurou, uma festa foi realizada, e imediatamente o irmão aparece, e aparece para dizer: seja bem-vindo, que bom que você voltou. Não, aparece para dizer: ganhou anel, sandália, roupas novas, festa. Para ajudar, em nenhum momento a palavra diz que o irmão ajudou, que o irmão apoiou. Mas quando o irmão se arrependeu e decidiu voltar, quando o filho pródigo se arrependeu e decidiu voltar, o irmão que estava na casa do pai foi o primeiro a apontar o dedo e criticá-lo. E às vezes as críticas vêm até mesmo de dentro da casa do pai. É verdade ou não é? Por isso o apóstolo Paulo, quando ele escreve para Timóteo, abre comigo lá mais uma vez em 2 Timóteo capítulo de número 2 agora. 2 Timóteo capítulo 2. Tem filho pródigo que não volta, por medo das acusações que ele vai receber dentro da casa do pai. 2 Timóteo capítulo 2 versículo 15. Se tem alguém comigo aí, dá um glória a Deus. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Você pode dizer isso comigo? Diga com força e fé: eu preciso me apresentar aprovado para Deus. Porque, amado, se Deus te aprova, estou nem aí se o homem me rejeita. É verdade ou não é? Se Deus está comigo, se Deus está ao meu lado, se Deus está dizendo: é esse o caminho, continua, permanece firme, é desse jeito mesmo, ainda que a sua família te rejeite, ainda que os seus amigos te acusem, ainda que irmãos apontem o dedo para você, se Deus está te apoiando, você precisa do apoio mais de quem? Operando o Senhor. Quem impedirá? Se Deus é por nós, não, completa por favor. Se Deus é por nós. A família rejeitou José, os irmãos rejeitaram José, mas o que aconteceu com ele? Rejeitaram Elias, mas Deus preparou uma carruagem. Você está entendendo isso? Rejeitaram Jesus, mas um dia todo olho o verá, todo joelho se dobrará, e toda língua, mesmo aquelas que o criticaram, terão que declarar que Ele é o Senhor. Talvez você saia daqui hoje e vá direto para casa rebelde. Talvez durante a semana você enfrente alguns desafios no teu ambiente de trabalho, no bairro onde você mora. Certamente você enfrentará alguns leões, certamente você enfrentará alguns gigantes, certamente você enfrentará pessoas que irão tentar te difamar, que irão tentar te envergonhar. Mas mais uma vez eu vou te dizer: não temas. Cresça primeiro diante de Deus, que diante dos homens o Senhor resolve para você. Eu vou dizer de novo: cresça primeiro diante de Deus. Se preocupa com isso. Vou fazer o que agrada a Deus, vou crescer diante de Deus, porque diante dos homens, o único que pode dar o crescimento que permanece é o Senhor. A palavra vai dizer: não é Paulo que dá o crescimento, não é Apolo que dá o crescimento, não é Pedro quem dá o crescimento, não é o pastor Emerson, o pastor João que dá o crescimento. Quem dá o crescimento é Deus. Quer eles ouçam,
quer eles deixem de ouvir, porque tem um coração duro, são obstinados, são casa rebelde. Um dia a casa rebelde irá reconhecer que tu és um homem escolhido por Deus, que você é uma mulher escolhida pelo Senhor. E se você recebe esta palavra, se coloque em pé, e em pé vamos aplaudir ao Senhor por esta palavra que Ele nos deu. Pastor, então se eu entregar a minha vida a Jesus, o Senhor vai me deixar isolado, eu vou me sentir assim, desamparado, sozinho? Entenda o que nós estamos enfrentando nesse período: isolamento, distanciamento. Para quê? Para que você não se contamine com o vírus. É isso que Deus faz conosco quando a gente se entrega a Ele de verdade. Não é que os amigos desaparecem, é que o próprio Senhor está tirando as pessoas tóxicas do teu caminho. O próprio Senhor está afastando essas pessoas para te preparar, para te deixar imune, para te revestir por dentro e por fora, para te proteger. Porque talvez você não esteja preparado ainda para permanecer naquele mesmo ambiente. Então não estou dizendo a você que entregar a vida para Jesus vai fazer com que você fique completamente isolado dos seus amigos, dos seus colegas. Não é isso que eu quis dizer, não. Mas talvez por um tempo o Senhor te afaste mesmo. Eu vou tentar dar um exemplo que aconteceu comigo. Quando eu me entreguei a Jesus de verdade, o Senhor me arrancou da roda que eu andava. Misteriosamente, foi como a transformação da água para o vinho mesmo. Eu parei de andar, do dia para a noite eu parei de andar com aquela turma, não via mais, não tinha mais contato. Alguns anos se passaram. Eu estava no shopping de Mauá, cidade onde eu nasci e cresci. E de repente no meio do shopping, um rapaz das antigas, que a gente usava drogas juntos, o rapaz das antigas, ele grita no meio da praça de alimentação: Emerson! Caraca, bicho, achei que você tinha morrido, rapaz. Você sumiu. Eu olhei para ele, o nome dele é Douglas. Eu olhei para ele e aproveitei a oportunidade e gritei do outro lado da praça de alimentação: eu morri mesmo. Morri para o mundo. Sou uma nova criatura para a glória de Deus. E pouco a pouco o Senhor foi me levando a encontrar aqueles velhos amigos, mas não mais para usar drogas, não mais para fumar um baseado, mas agora para levar uma semente que cura, que transforma, que liberta, para poder chegar naquela roda de escarnecedores e dizer: olha o que Jesus fez comigo, Ele pode fazer com você também. E para a glória de Deus, alguns desses eu tenho contato até hoje. E é isso que eu quero orar para que Deus faça acontecer em nossas vidas. Se for preciso nos afastar por um tempo, que assim seja. Se Ele quiser nos deixar isolados, sozinhos dos homens, dos amigos, dos colegas e até de familiares por um tempo, que assim seja. Mas entenda que ainda que você esteja isolado dentro de uma caverna, a voz doce, mansa, suave do Espírito Santo sempre estará falando contigo, porque Ele não te deixa só. Ele nos fez uma promessa dizendo: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pastor, eu preciso viver uma transformação dessa. Eu preciso crescer diante de Deus, para que Deus realize esse crescimento também em minha vida diante dos homens. Se há alguém que está me ouvindo hoje, que ainda não entregou a vida a Jesus, ou que por alguma razão, talvez algumas pancadas que tomou durante a vida, tenha se distanciado da casa do Pai, tenha se tornado um filho pródigo, mas quer voltar a andar nos caminhos de Deus sem medo, sem vergonha. Você que quer declarar que Jesus é o nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador.
Você que quer voltar para os caminhos e ir para a casa do Pai, junto com a minha mão, levante a sua mão bem alto que eu quero orar por você. Pastor, eu quero entregar a vida a Jesus, ou eu quero voltar para a casa do Pai? Todos estão firmes? Pastor, a reunião da tarde é a reunião de quem é fiel, pastor. Todos estão firmes? Então aí no seu lugar, você que está em casa também, feche os teus olhos em nome de Jesus. Leve a tua mão à altura do seu coração e declare comigo bem alto e bem forte, dizendo: meu Deus e meu Pai, eu sei que o Senhor é poderoso para realizar esta limpeza espiritual em minha vida. Eu quero crescer primeiro diante do Senhor, que as minhas raízes estejam firmadas em sua casa, em sua presença. Se for preciso ficar sozinho por um tempo, me distanciar de algumas pessoas tóxicas por algum tempo, que assim seja, mas não se afaste a sua presença. Eu sei que eu posso até ser perseguido, enfrentar afrontas, eu sei que eu posso passar por aflições, por vales de sombra e de morte, mas eu sei em quem eu tenho crido, e no final da minha história, eu acredito, o Senhor já preparou uma placa escrita ao meu nome, e com a vitória que o Senhor tem reservado para a minha vida, eu creio que no final, eu vou poder levantar as minhas mãos, e agradecer ao Senhor, por toda a vitória, por toda a conquista, por toda a luta, pois eu sei que no final, eu irei dizer: valeu a pena ser fiel, valeu a pena permanecer firme, valeu a pena passar pelas provas, mas com os pés firmados na rocha da minha salvação, que é Cristo Jesus, o meu Senhor e Salvador. Com as tuas palavras, vai falando com Deus agora, vai falando com Ele, vai falando com Ele. Se existem coisas que você não tem aguentado, se existe um peso que você está carregando, que você não tem suportado, se existem momentos difíceis que você está enfrentando nos últimos dias, nos últimos meses, vai colocando tudo isso nas mãos de Deus agora. Lembre-se que a sua luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue. Por isso que muitas vezes o inimigo usa a boca de amigos, de familiares, de pessoas que estão próximas, de pessoas que nós amamos, que muitas vezes deveriam nos ajudar, mas alugam a boca para o inimigo, para liberar uma palavra que nos machuca, que nos fere por dentro. Mas em nome de Jesus eu quero declarar sobre a sua vida hoje cura. Cura, Senhor, este povo que talvez tenha sido machucado. Cura, meu Pai, esta pessoa que ouviu palavras de desânimo, como Davi ouvia palavras de desânimo da boca dos seus próprios irmãos. Cura pessoas que foram feridas pelos seus próprios familiares, como José foi ferido pelos seus próprios irmãos. Cure, meu Deus, pessoas que não foram, meu Pai, valorizadas pela sua própria família. Cura a mente, cura o psicológico, cura o coração, arranca a angústia, arranca a tristeza, arranca a amargura, e em nome de Jesus, Espírito Santo, abraça esta pessoa aqui agora, abraça esse homem aqui agora, abraça esta mulher aqui agora, enxuga as lágrimas de tristeza, consola este coração e arranca o peso dos ombros, e mostra para ele, Pai, mostra para ela, que nós somos capazes. Mostra para esta pessoa, que em nome de Jesus, não vai dar tudo certo, mas já deu tudo certo. Mostra que todos nós fomos chamados por Ti, e podemos até enfrentar alguns dias difíceis, mas que o Senhor está a todo momento ao nosso lado.
Mostra, Senhor, que ela é mais do que vencedora. Mostra, meu Pai, que aquilo que essa pessoa está orando em secreto, que as lágrimas que ela tem derramado, inclusive nas madrugadas, o Senhor tem colhido, e daqui um pouquinho de tempo, esta vitória estará nas mãos deste homem, nas mãos desta mulher. Acalma os nossos corações, porque está abatida, ó minha alma. Espera em Deus, espera no Senhor, pois eu ainda o louvarei. Você ainda vai cantar o hino da vitória, meu amigo. Você ainda vai realizar o culto de agradecimento ao Senhor, e naquele grande dia, você ainda irá dizer: obrigado, Jesus. Valeu a pena. Valeu a pena ser teu amigo fiel, valeu a pena ser teu servo, valeu a pena ter sido profeta nesta terra, valeu a pena ter andado em santidade, pois o Senhor tem preparado uma rua, Ele tem preparado um local com jaspe, com ouro puro, Ele tem preparado um novo céu, uma nova terra. Foi Ele quem nos disse: fiquem tranquilos, eu estou indo preparar a sua morada, mas em breve eu virei para te buscar. Oh, levante a tua voz e adore ao nome dEle, engrandeça o nome dEle, exalte ao nome dEle agora. O agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. No começo tem provas amargas, mas no fim tem o sabor de mel. Eu nunca vi um escolhido sem resposta, porque em tudo Deus lhe mostra uma solução. Até nas cinzas Ele clama e Deus atende, lhe protege, lhe defende com as suas fortes mãos. Erga suas mãos e declare: você é um escolhido, e a tua história não acaba aqui. Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Deus vai cumprir, Deus vai cumprir tudo que tem lhe prometido. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te verá de falar, Ele é mesmo escolhido. E vão dizer que você nasceu pra vencer, que já sabiam porque você tinha mesmo cara de vencedor, e que